enquanto o Machado de Assis, da primeira fase, tinha uma visão edificante de quem quer colaborar para ilustrar a sociedade, para aumentar o seu brilho, para torná-la mais civilizada, o da segunda fase diz: isso aqui não tem remédio, isso aqui só tem cara de civilizado, na verdade é completamente bárbaro, e vamos dizer a verdade. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Quando chegou no Brás Cubas, o Machado deu a pena para o senhor. A partir daí, acabaram aqueles narradores em terceira pessoa, e ele deu a pena para os senhores. O narrador das Memórias Póstumas de Brás Cubas é um brasileiro proprietário à maneira do século XIX brasileiro, quer dizer, proprietário de escravos e centro de uma dessas vastas parentelas em que todo mundo depende do proprietário. Eu que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Esse narrador, a parte do defunto aí não é para levar muito a sério, evidentemente, né? Esse narrador é um insulto ao leitor. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que sairá desse conúbio. Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. O enredo de Brás Cubas, isso é muito importante, é de uma total banalidade. Brás Cubas nasce numa família muito abastada, a sua primeira educação é profundamente determinada pela situação da família escravista, quer dizer, ele começa andando a cavalo em cima do pajem dele, que é um escravozinho que deram para ele, para isso mesmo, para ele montar a cavalo nele, e chamar ele de besta, de cala a boca besta e essas coisas. Um pouquinho adiante, ele gasta uma fortuna com uma mocinha de vida fácil. Um pouquinho adiante, ele vai para a Europa fazer estudos onde ele não estuda nada. Os estudos dele são só uma maneira de obter a casca da civilização. A universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estou longe de trazer arraigada em meu cérebro. Ele volta para o Brasil e aí ele tem um longo caso amoroso, adúltero, com a Virgília, que é o grande acontecimento da vida dele, que é também um caso amoroso que, do ângulo romântico, é a coisa mais lamentável do mundo, embora seja uma coisa forte. A uma certa altura, o amor se esgota. Você não merece os sacrifícios que ele faz. E ele então tenta virar político, tenta virar jornalista, se embrulha um pouco com filosofia, acaba fazendo beneficência e morre. Então é uma vida em que nenhum projeto se realiza, em que nada é perseguido com energia, tudo acontece da maneira mais arbitrária, tudo depende do capricho total dele. Agora, esse capricho é autorizado por o quê? Esse capricho é autorizado pela propriedade de tipo brasileiro, escravista, clientelista, e que dispensa inteiramente de trabalhar. Esse aqui é o ponto importante. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Agora, a partir dessa situação, que é a situação dele, com todos os cacoetes ligados a essa situação, ele vai falar do mundo inteiro em escala enciclopédica. Quer dizer, do começo da humanidade até o final, dos tempos bíblicos até os tempos modernos, passando pela Revolução Francesa, fala de questões de política, de questões de amor, de questões de filosofia, de questões de religião, enfim, fala de todos os assuntos próximos e remotos. Mas o que aconteceu na realidade? Na realidade, ele submeteu a história do mundo, por assim dizer, e o mundo inteiro, aos caprichos, aos cacoetes autoritários de um proprietário brasileiro à maneira do século XIX, quer dizer, à maneira da sociedade escravista que havia aqui. O nosso Brasil é de assombrar e assombrar-se. O enredo, no caso, não conta a metade da missa. Entretanto, o ritmo desse enredo é sintetizado pelo narrador e reproduzido ao infinito. Então é uma espécie de vida caprichosa contada de maneira caprichosa. Isso potencia esse capricho, que é articulado com a sociedade brasileira, e dá a ele uma grande envergadura de grande livro. Aí é que está a força do livro.
Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote. E adeus. Depois de Brás Cubas, Machado voltou ao estilo das memórias em Dom Casmurro. Nesse romance, ele trata novamente das elites brasileiras na prosa culta e elegante de Dom Casmurro, um senhor solitário que lembra de seu amor por Capitu, a morena dos olhos de ressaca. De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio e todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. Um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, de um lado vem você. Dom Casmurro conta, sobretudo, a história do seu amor de adolescência, que vai até um casamento e que termina mal, porque ele chega à conclusão de que a mulher o tinha traído, que o filho dele não era dele, mas do melhor amigo, conclusão que faz que ele põe a mulher para fora de casa, expulsa ela para a Suíça, exila ela na Suíça e nunca mais vê o menino, a não ser no fim da vida. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Há de fato um drama aqui, um drama que termina com a acusação, a culpabilidade. Não tenho mais nenhuma vontade de viver. Escobar. O foco dessa recapitulação da vida amorosa dele é centrado no seguinte: Capitu me traiu ou não me traiu? E sempre se disse que esse fato, e não se sabia se Capitu era culpado ou não, era um dos encantos do romance, porque aí o romance é sempre lido e relido, né? Com a preocupação de encontrar as pistas. É claro que as pistas estão dadas pelo narrador. Que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos, tão queridos, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Esse narrador é um narrador parcial, é um narrador que está contando a história de maneira tal que nós cheguemos à conclusão de que ela de fato traiu. Nesse momento, a personagem muda inteiramente de figura. A questão deixa de ser Capitu traiu ou não traiu, e a questão passa a ser: por que que esse cidadão está querendo nos convencer de que a Capitu traiu? Vocês sabem que Dom Casmurro é narrado por um viúvo já de mais de meia idade, que escreve divinamente, culto, saudoso da sua infância e dos seus primeiros amores. Enfim, uma espécie de figura ideal de moço bom das elites. Então, o leitor tende a aderir ao ponto de vista dessa personagem.